Eu queria trazer a mensagem de Deus nessa noite para nós sobre as nossas lutas. O título da minha mensagem é A Luta. Todos nós temos lutas diárias na nossa vida, sim ou não? Nós temos lutas todos os dias. Luta para acordar, já começa aí. O despertador toca, parece que tem um cara tocando dentro da sua cabeça. Você está viajando. Já aconteceu isso com você? O despertador está tocando, você está sonhando que o despertador está tocando, e alguma coisa do seu sonho, aí você levanta e fala: não era meu despertador. Eu parei de pôr musiquinha no meu despertador porque eu não acordava. Quem aqui é daquela época que tinha um despertadorzinho verde, que ficava clec, clec, pip, 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 pip? No 7º dia Deus criou o universo, no 8º dia o diabo com inveja criou aquele despertador. Aquilo era terrível, porque o clec-clec do relógio não deixava a gente dormir. E aí de repente viu o despertador, que era pior ainda, quebrava vários daquele. Alguns mais novos, assim como eu, conheceram também o rádio relógio. Alguém já teve um rádio relógio? Que ligava na rádio, logo cedo. Eu acordava com um modão de viola, olha que coisa linda. Mas é tão interessante porque a nossa vida, nós temos essas temporadas, e nós lembramos de situações, de coisas que nos fazem lembrar de lutas que nós vivemos. Lutas passadas que hoje se tornaram lutas fáceis atualmente. Lembra quando você ia para a escola, você tinha problemas com matemática? Esses dias para trás eu peguei um cálculo da Nanda, olhei assim e falei: cara, era tão difícil isso para mim, hoje é tão fácil. Porque cada vez que a luta vem sobre nós e nós superamos, é um próximo nível da nossa vida. E eu queria trazer um texto que está em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Os adolescentes hoje estão com bíblias de papel, e eu quero encorajar e te incomodar também a trazer uma bíblia de papel. Nós estamos fazendo esse circuito com os adolescentes para andarem com a bíblia de papel, e eu gostaria que você abrisse a sua bíblia em Êxodo, capítulo 17. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 17. Êxodo 17. No versículo 8, nós vamos ler até o versículo 13. Êxodo 17, versículo 8, diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã, diga comigo, amanhã, tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram as mãos erguidas de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército dos amalequitas ao fio da espada. Feche seus olhos por um momento. Vamos investir esse tempo em uma oração. Pai, muito obrigado por essa noite. Senhor Deus, que o teu amor e a tua bondade esteja sobre nós, e que o Senhor fale a cada um aqui nessa noite. Que o Senhor venha trazer paz em nosso coração, e que o nosso coração seja uma terra boa, Pai, e a tua palavra seja semente aqui nessa noite. E que o Senhor venha ministrar sobre nós, e que essa noite o nosso coração seja movido, o nosso coração esteja, Pai, empenhado a receber aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. E a igreja diz amém, amém. Irmãos, Êxodo capítulo 12, nós começamos a ver uma jornada de peregrinação de Moisés e ali os israelitas,
indo à terra prometida, a Canaã. Nós vamos ver essa trajetória se acontecendo até o livro de Josué, capítulo 11. Eles chegam à terra de Canaã em Josué, capítulo 11. De Êxodo até Josué são 5 livros da Bíblia. São 5 livros retratando a história do povo de Deus no deserto, retratando o que as pessoas passavam por ali. E é tão interessante porque eles começavam a vencer uma batalha, e os israelitas começavam, de certa maneira, a resmungar, a reclamar das situações, e logo eles eram atacados. Essa história que a gente vê aqui, os israelitas estavam no seu acampamento e não faziam nada. Se você for ler um capítulo anterior, eles não estavam fazendo nada, mas foram atacados pelos amalequitas. Quem eram os amalequitas? Se você quiser, anote isso. Os amalequitas são os descendentes de Esaú. Quem é Esaú? Aquele filho de Abraão que ele teve, né, com a sua escrava e foi abandonado, dizemos assim. Então os amalequitas são da linhagem da descendência de Esaú. E ali, enquanto os israelitas estavam acampados, os amalequitas começaram a então invadir aquele acampamento e a guerrear. E a Bíblia nos fala que Moisés chega até Josué, que até então era apenas o seu soldado, na verdade o seu auxiliar, e fala para Josué: Josué, é o seguinte, os amalequitas estão nos atacando, vá ao campo de batalha, escolha os melhores soldados, e amanhã eu irei para o alto da colina, e lá de cima eu ficarei intercedendo por vocês. Eu ficarei em oração pela vida de vocês, enquanto vocês guerreiam lá embaixo. O detalhe que nós temos que nos atentar nessa história, porque o povo de Israel não tinha nenhum tipo de treinamento militar. Em outras palavras, o povo de Israel era mais ou menos igual briga de menino em escola. Eu tenho um tio, né? Tem um tio que ele conta que quando ele brigava na escola, os meninos vinham em cima dele para brigar com ele, ele virava de costas e começava a dar soco assim, porque se ele tomasse um, tomava nas costas. Então eu imagino o povo de Israel lutando de uma maneira totalmente sem saber o que estava acontecendo. No entanto que lá nos capítulos de Josué, lá na frente, Josué e seus valentes, Josué leva à beira do rio alguns dos soldados para ver quem seriam os melhores soldados com ele. Até então nós estamos vendo uma situação onde o inimigo ataca, o povo está despreparado, então é levantado um homem chamado Josué, que lá na frente nós vamos conhecer Josué, Deus falando para Josué, ser forte e corajoso, né? E lá no final dessa pregação eu quero dar o desfecho de quem seria Josué nessa mensagem. Mas então Deus chama Josué, Moisés convoca Josué e ele começa a lutar. E o que traz essa mensagem que me trouxe tão aperto no coração para nós falarmos nessa noite? As lutas, elas vêm sobre nós. As lutas acontecem diariamente de uma maneira inesperada, porque se você espera a luta, de certa maneira você se prepara. Se você sabe que aquilo vai acontecer sobre a sua casa, você fica preparado. Como tem as pessoas, né, não sei se você já viu, umas pessoas que constroem bunkers, tem uns depósitos lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem algumas pessoas já também, que se preparam para um grande apocalipse, onde vão passar fome e tudo mais. Eu creio que quando Jesus voltar, eu não vou passar fome, porque eu vou estar junto com Ele. Não é mesmo? Amém? Quantos creem nisso? Irmão, eu vou estar subindo uma carruagem de fogo, Elias vai estar no redemoinho e eu vou falar assim: a carruagem passou, te distraiu, eu estou subindo nela, rapaz, tchau, para geral. Mas quando você não está preparado para uma guerra e o inimigo vem sobre a sua vida, nós precisamos entender que nós temos uma arma. Eu falei sobre oração durante muito tempo aqui, mas o Senhor me levou a refletir sobre algo muito mais poderoso que nós temos, e que às vezes nós não damos valor: as nossas mãos. As nossas mãos são as nossas maiores armas.
É impressionante que quando começa a acontecer algo na nossa casa, eu falo eu e a Janaína, lá na nossa família, na nossa casa, a Janaína ela começa a levantar as mãos, ela começa a adorar a Deus, nós começamos a orar. Hoje pela manhã, logo cedo, o Senhor tocou muito forte no meu coração para que eu viesse aqui orar, por cada um dos irmãos que estão aqui hoje. Nós começamos a estender as nossas mãos e começamos a orar. Moisés em cima daquela colina, Moisés lá em cima, ele diz: eu vou levar a vara de Deus e eu vou erguer minhas mãos. E o que a Bíblia nos fala? Que todas as vezes que Moisés erguia suas mãos, os israelitas, o que acontece, gente? Eles venciam. Quando Moisés abaixava suas mãos, os amalequitas venciam. Chega um momento que Moisés já está cansado. Irmão, experimenta ficar assim com a sua mão erguida durante uns 10 minutos, você vê que beleza. Que é, o braço dói. Chega um momento que ele está cansado. Então nós vamos ver que Ur e Arão, primeira citação deles no contexto bíblico e histórico, aparecem, colocam uma pedra, sentam Moisés e ficam segurando, cada um de um lado. Moisés, você não pode abaixar a mão não, cara. Sabe o famoso, não mexe no time que está ganhando? Moisés, quando você abaixa a mão, dá ruim lá embaixo. Não, mas eu quero baixar. Não, não vai abaixar não, meu filho, fica com a mão erguida. O que nós temos que entender? Que se as nossas mãos são armas poderosas em Deus, e elas são poderosas em Deus, a primeira coisa que eu quero que você entenda, para vencer uma luta na sua vida, anote isso, a primeira coisa que você precisa entender, que as suas mãos levantadas é a adoração a Deus. Nós só vencemos uma luta através da adoração. Sabe quando você vem na igreja e você vê algumas pessoas de mão erguida, e que você não sabe para que serve isso? Eu quero te explicar hoje. A igreja tem que ser uma escola, eu quero te ensinar isso. Por que nós erguemos as nossas mãos? Quando você ergue as suas mãos, significa estou rendido. Num contexto histórico, nós vemos que todas as guerras que tiveram, quando o soldado saía com as mãos levantadas, ele estava rendido. Eu estou entregando, não vou fazer mais nada. Quando eu ergo as minhas mãos a Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu me rendo nos seus braços. Senhor, não sou mais eu, mas é o Senhor que está movendo em mim. Espírito Santo de Deus, toma a minha vida nas suas mãos. Por isso que quando eu ergo as minhas mãos, eu estou declarando: Senhor, eis-me aqui. Eu derrubo as minhas armas, toda hipocrisia, toda religiosidade do meu coração, e eu estou declarando que eu pertenço a Ti, Deus. Irmão, se eu tivesse um pouquinho mais de força, eu passava o louvor inteiro com as mãos levantadas. Porque é tão bom quando eu levanto minhas mãos. Eu me sinto livre, porque agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a primeira arma que nós temos que entender para vencer uma batalha é a adoração. Por isso que é tão importante o louvor. Nós poderíamos simplesmente nos reunirmos aqui, não tocarmos nenhuma canção, você chegar, você sentar, eu falava assim: ó, vamos começar essa reunião, eu ministrar uma palavra e tudo mais, e acabava, eu orava por você e você ia embora. Mas por que no momento litúrgico de um culto, nós temos o louvor antes? Porque o louvor é onde o nosso coração se quebranta. Quantos aqui são tocados através do louvor? Irmão, desculpa, mas na hora do louvor eu não consigo me conter. Sabe, quando começa a tocar as músicas aqui, eu falo: bora lá, Deus! Porque isso é maravilhoso. É um privilégio eu me render aos pés do Senhor e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Moisés em cima daquele monte, levantando as suas mãos, adorando ao Senhor. Usa a arma que Deus te deu. Cutuca quem está do seu lado e fala para ele: se usa a arma que Deus te deu. Fala para ele aí, irmão, fala com vontade. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 nos diz: as armas às quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo então obediente a Cristo.
Sabe, meu irmão, se o inimigo é invisível, as minhas mãos serão a minha arma. Cara, você não tem noção o quanto isso é sobrenatural. Eu gosto muito de me expressar. Eu sempre, meus pais são artistas. Meu pai sempre foi um grande escritor, poeta. Minha mãe sempre uma musicista. Essa necessidade de expressão, de externar aquilo que move a nossa vida é impressionante. Eu lembro que uma vez eu estava no estúdio de tatuagem com um amigo meu, e ele falou assim: cara, o que você queria tatuar na sua mão? Eu falei assim: cara, eu queria escrever bênção nessa mão aqui, porque aonde minha mão colocar, será abençoado. Eu não estou falando para você fazer isso, você escrever na testa a mente de Deus, não, esqueça, não precisa disso. Mas eu quero sempre me lembrar que aonde minha mão colocar, a minha mão não é para amaldiçoar, a minha mão é para abençoar. Por isso todas as noites, antes de eu dormir, eu oro com a Janaína. Eu gosto de colocar as mãos na cabeça dela, orar junto com ela. Eu vou no quarto das meninas, coloco a mão na cabeça das meninas, porque a minha mão é uma arma poderosa para abençoar a minha casa, para abençoar tudo aquilo que eu toco, tudo aquilo que eu tocar será abençoado, tudo aquilo que eu tocar será abençoado, tudo aquilo que eu tocar será abençoado, tudo aquilo que eu tocar será abençoado. Tudo aquilo que você tocar nessa noite será abençoado. As suas mãos são a sua maior arma. Versículo 9 está escrito assim: amanhã tomarei a posição no alto da colina com a vara de Deus, ou seja, com adoração nas minhas mãos. Suas mãos erguidas e o seu coração rendido a Deus podem ser a bomba mais poderosa que você tem. Quantos creem nisso nessa noite? Quantos estão entendendo essa mensagem? Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. A minha luta não é contra as pessoas, a minha luta não é contra aquilo que eu posso ver, mas a minha luta é contra o reino espiritual. Até quando você vai querer lutar contra as pessoas, arquitetar coisas contra as outras pessoas? Eu vi uma pessoa falando essa semana uma coisa muito importante. Todas as pessoas, quando começam a falar mal de você, duram no máximo 20 minutos falando mal de você. 20 minutos elas vão falar mal de você. Depois elas vão parar e vão falar mal de outra pessoa, talvez. Mais 20 minutos. Talvez elas vão mudar de história. E sabe o que é o louco? Que uma pessoa que fala 20 minutos mal de você e você descobre, você deixa aquilo amargurado na sua vida durante anos, durante meses. Então por que eu vou perder tempo se as minhas mãos podem abençoar essa pessoa? Por que eu vou perder tempo me lamentando se as minhas mãos podem declarar a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa? Isso é importante. A minha luta, eu não estou sozinho, eu tenho uma arma poderosa em Deus. Semana passada o Alisson trouxe uma palavra tão maravilhosa, e eu lembro que eu brinquei com ele e disse assim: Alisson, se Deus não falar comigo, eu vou te pegar de porrada lá fora. Só que eu não sabia o que ele ia pregar, e eu estava numa semana de tanta ansiedade, e de repente o Alisson vem, pá, ansiedade. Falei, meu Deus. Cheguei até para ele no final, falei: Alisson, eu acho que vou ter que pagar alguma coisa para você comer no final do culto, irmão. Deus falou até demais comigo. Mas quantas vezes nós nos tornamos ansiosos e esquecemos de um pai bom? Deus é bom com você ou não é? Sim. Deus é bom com você? Deus é tão bom conosco. Eu queria dar um testemunho. Essa semana nós resolvemos tirar uns dias de folga, eu e a Jana. Nós saímos para conhecer mais um pouco do Nordeste brasileiro, e é maravilhoso. Fomos conhecer terra de Catiane e de Bruno Senna, lá no Recife. Fomos a João Pessoa, fomos mais alguns lugares. Mas nós queríamos ter um tempo para nós.
E eu queria ter um tempo para ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmão, mas se você um dia tiver essa experiência, vai ser incrível você sentar em um lugar onde não tem barulho nenhum, só ouvir o barulho das ondas do mar e poder falar com Deus. E eu estava falando com Deus e clamando a Ele, e eu lembro que a gente foi para o nosso quarto de hotel, e eu estava muito ansioso por algumas coisas que iriam acontecer essa semana agora, que se aproxima, essa próxima semana. E eu estava ali triste, chateado, mas eu não queria demonstrar a Janaína, porque a Janaína estava muito feliz por aquele momento. Fazia algum tempo que a gente não saía só nós dois dessa forma, e ela estava muito feliz, e eu não queria estragar aquele momento com ela, né? Nós maridos, nós não queremos estragar e não queremos expor, né? Os homens são às vezes por camadas, e nós não queremos às vezes tirar uma camada que nos exponha para nossa esposa. E eu lembro que Janaína deitada, dormindo do meu lado, descansando como uma bela adormecida, e eu virado na cama, pensando em várias e várias coisas, e minha mente não parava. Eu levantei, ajoelhei, clamei a Deus, pus um louvor no quarto, e não parava. A Janaína virou uma hora e falou: meu bem, está tudo certo? Eu falei: não, está tudo certo, eu só perdi o sono, não sei o que está acontecendo. Mas por dentro eu sabia que tinha uma guerra espiritual acontecendo ali naquele momento, no meu quarto, na minha vida, no meu interior. Só que por incrível que pareça, quando a gente estava embarcando, Deus me mostrou essa palavra, e essa palavra eu trouxe alguns meses atrás aqui para a igreja, mas eu sei que muita gente não estava aqui quando eu preguei essa mensagem. E Deus me falou exatamente assim: quais as armas que eu te dei? O que eu te dei como arma? Eu falei: Senhor, mas eu estou deitado na cama. Ele falou assim: levanta a sua mão e declara. Irmão, eu estava deitado de lado, eu levantei minha mão de uma maneira bem talvez preguiçosa, e eu declarei: Senhor, resolva os meus problemas, Deus, me dê sono, principalmente, eu quero dormir, Jesus, eu quero deitar, eu quero descansar, o Senhor está no controle de todas as coisas. Irmão, veio um sono profundo, eu dormi. No outro dia a gente estava viajando, andando no nosso carro e tal, e aí de repente a Janaína olhou para mim e falou assim: meu bem, está acontecendo alguma coisa com você, não está? Eu falei: amor, eu não queria abrir isso para você, mas estava acontecendo. Ela falou assim: eu percebi que estava acontecendo, porque você não fica quieto, você não consegue disfarçar. Eu falei: nossa, perdi mais uma guerra dela. Ela percebeu, poxa vida, que bom. E aí ela falou: tá, o que está acontecendo? Eu falei: olha, meu bem, está acontecendo isso, aquilo, é com esse cliente assim, eu estou muito perturbado, porque está acontecendo isso entre eu e ele. E enquanto nós estávamos conversando, eu recebi uma ligação desse cliente no carro. E eu abri no Viva Voz, e aí, fulano, beleza? E ele aí, beleza? Cara, seguinte, aquele problema que a gente estava tendo foi resolvido, e nós vamos ter produção para esse ano inteiro e para o outro ano que vem. Cara, eu não sei nem porque eu estou te ligando para falar isso, mas não sei, eu estava aqui no meu escritório e eu pensei em falar isso com você. Enquanto eu estava dirigindo, E a Janaína: presta atenção que você está dirigindo, você vai bater o carro. E eu assim comemorando. E aí a gente desligou. E aí Deus falou comigo: eu não te falei para você estender suas mãos? Eu não falei para você erguer suas mãos e declarar? Se você tem uma vida reta perante Deus, cara, você pode erguer suas mãos onde quer que você esteja. O Senhor sempre vai te ouvir. Sempre vai te ouvir. Histórias como essa, eu podia te contar várias histórias como essa. Mas essa foi muito específica, porque tinha tudo a ver com essa palavra. Sabe de uma coisa? Quando a Janaína estava conversando comigo, Deus me fez refletir, porque Moisés, enquanto estava com as suas mãos erguidas, de repente ele começou a ficar cansado. Às vezes na nossa trajetória em Deus, nós estamos tão firmes, tão persistentes, e de repente vem algumas pequenas coisas, algumas pequenas flechas do maligno, e começamos a sentir-nos desanimados. Quantos de nós aqui, de verdade, seja sincero, quantos de nós aqui já pensamos várias vezes: hoje eu não vou na igreja? Hoje mesmo. Você pensou: por que não? Uma cobertinha, Netflix, a mulher do lado, iFood, tranquilo, para que eu vou para a igreja? Aí você lembrou: não tem transmissão ao vivo. Quantos de nós lembramos disso? Quantos de nós já pensamos em desistir da nossa jornada de fé? Sim ou não, igreja? Eu já pensei em desistir várias vezes.
Eu já pensei em desistir várias vezes do meu chamado. Mas o que a Bíblia nos diz? Acompanha lá comigo, por favor. Êxodo 17:12. Vamos lá. 17:12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, Arão e Hur, e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram as mãos erguidas de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Sabe uma coisa sobre as suas mãos? Às vezes você está cansado, você não tem força mais, você não consegue mais orar, e você está pensando: eu já orei tanto pela minha casa, já orei pela minha família, já orei pela minha empresa, já orei pelo meu gato, papagaio, cachorro, já orei por tudo, e nada acontece diferente. Vou aproveitar a Catiane aqui. Catiane, levanta sua mão aí, as duas. Beleza, você fica assim até o final do culto agora, só um segundo. Segura aí, Catiane. Agora presta atenção, segura aí, Catiane, fica firme. Essa é a nossa vida. Você está orando, você está persistindo, você está lutando. Só que, já começou a cansar, Catiane? Já começou a cansar? Está sedentária, hein, filha? Mas presta atenção, Bruno, segura as mãos da Catiane. Pode soltar suas mãos, o Bruno está segurando. Assim é a nossa história. Segundo passo que nós temos que entender numa guerra, pode abaixar, é que nós não estamos sós. Que quando o irmão começa a cansar os seus braços, nós temos essa família para segurar os braços um do outro. Um do outro. Quantas vezes eu abri meu coração para várias pessoas aqui e disse: cara, está muito difícil, e disseram para mim: pastor, a gente está aqui com você. Aquilo que você decidir, a gente vai estar aqui junto. Vamos erguer suas mãos. Quantos casamentos aqui eu vi indo por água abaixo, casamentos que pessoas falavam que não ia dar mais em nada, que já estavam se separando, e de repente a gente vem como igreja, levanta essas mãos. Eu tenho que entender que o ministério de Jesus não é uma igreja individual. Igreja é corpo, igreja é estar junto, igreja é cada um levantando a mão um do outro. Se um cair, o outro levanta. Enquanto você tiver essa mente individual, eu venho sozinho para a igreja, eu volto sozinho, a minha vida é ser sozinho, eu sou sozinho, eu penso sozinho, a empresa é minha, a vida é minha, o filho é meu, tudo é seu, egoísta, só seu, um egocentrismo, você vai continuar só se afundando. Mas quando nós temos um cristocentrismo, Cristo no centro de todas as coisas. Eu lembro que na escola dominical, quando eu era pequeno, fazia um desenho de uma cadeirinha e falava: essa cadeirinha sou eu. Aí o pastor escrevia eu na cadeirinha, lá no lugar do assento, e ele falava assim: ó, não pode ser sua vida assim. Aí ele riscava e colocava uma cruzinha em cima da cadeirinha. É Cristo no centro de todas as coisas. É um entender que se um está fraco, eu estou junto com ele. Independente se eu te conheço ou não, irmão, eu estou junto. Independente se você vem na igreja ou não, independente se eu proclamo a mesma fé que você, eu vou estar do seu lado. 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 Nessa viagem nossa que nós tivemos, a gente foi para uma cidade que é extremamente esotérica, né? Eu acho engraçado quando a gente fala que é cristão e ainda a gente confia no signo, né? Deixa eu ver qual que é o signo do dia. Irmão, sua confiança tem que ser em Jesus. Alguns irmãos pensaram: nossa, não era para olhar o signo? Cristão evangélico, capricorniano. Relacionamento sério com Deus, lua ascendente em leão. Irmão, sua confiança tem que ser em Deus, cara. Eu tava conversando com o Gustavo antes do culto. Falei: Gustavo, nós dois somos a maior representação que signo não bate muito bem. Porque o Gustavo, que dia que você nasceu? Dia 1º de setembro. Eu nasci no dia 1º de setembro. Você acha eu parecido com o Gustavo? Olha a calmaria daquele homem. Olha o tamanho e calmaria dele. Agora olha eu. Esquece, não precisa fazer esse comentário. E eu achei um hippie e ele estava fazendo um artesanato. E por incrível que pareça, irmãos, eu fiz artesanato durante muitos anos da minha vida. Não dê risada. E aí eu comecei a trocar uma ideia com ele. E o nome dele era Índio Hippie. E a gente começou a falar sobre Jesus.
E eu fico pensando quantas pessoas nos olham e querem que você fale de Jesus para elas. Quantas pessoas estão sedentas esperando que você toque as mãos nelas e abençoe o coração dela. Porque existe uma diferença na nossa vida de solidão e solitude. E eu falo muito sobre isso. Solidão é quando eu tenho uma desconexão, uma ausência de pertencimento com esse mundo. Ninguém me entende, ninguém quer saber nada. Mas a solitude é quando eu opto por ficar um momento a sós, eu e Deus. Mas eu quero participar de um coletivo. Eu quero participar dessa igreja num tocante. Eu não quero estar sozinho. Sabe de uma coisa? Quando um leão quer matar a sua presa, a primeira coisa que ele faz, sabe qual que é? Ele afasta ela do bando. Primeira coisa que o diabo quer fazer na sua vida, quando ele quer te derrubar e quer destruir a sua vida, é te afastar dos seus amigos, é te afastar da sua igreja, é te afastar do meio daqueles que querem te ouvir e querem te abençoar. E quando você vê, você já está sozinho, você já está se afundando. Talvez você e seu marido já está se afundando, porque vocês optaram por ficar sozinho e acharam que seria a melhor coisa do mundo, mas agora você não tem nem força mais para voltar. Não escolha a solidão, escolha a solitude, muitas vezes para adorar a Deus. Mas a solidão, irmão, que ela não possa existir sobre a sua vida. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, não precisa abrir sua Bíblia, diz assim: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se cair o amigo, pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem ninguém o que ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter aquecidos. Essa noite vai ser assim, amém? Os casados aí, por favor. Vamos manter aquecidinho. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se pode romper com facilidade. Eu entendo que as minhas mãos devem ser para adoração. Eu entendo que as minhas mãos serão erguidas no meu momento de fraqueza, mas eu também vou erguer a mão de um próximo. E por último, eu preciso entender que as minhas mãos, elas devem criar um alicerce. Leia comigo, por favor, uns versículos abaixo. Êxodo capítulo 17, versículo 12 diz: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela ele se assentasse. O alicerce sobre a nossa vida é fundamental. Não adianta nada eu ver um prédio lindo e maravilhoso se não existe uma fundação magnífica debaixo dele. Não adianta nada um prédio lindo e majestoso se não existe um alicerce bem construído. Eu quero falar uma coisa muito séria para a igreja agora. Talvez quando você esteja sozinho, e Deus pediu muito para eu falasse isso, e eu confesso que eu relutei e lutei para não falar isso aqui nessa noite. Mas quando você está sozinho, quando a sua esposa não está te vendo, quando o seu marido não está te vendo, as suas mãos têm sido bênção ou maldição. Durante muito tempo a pornografia destruiu minha vida. Durante muito tempo a pornografia destruiu minha vida. E se você parar para pensar, as mãos que adoram ao Senhor são as mesmas mãos sujas pelo pecado, da promiscuidade. Durante muito tempo eu fiz muita coisa errada, e eu quero que você saiba que isso é como se fosse um adultério. É um adultério. E quando eu caí isso, na real, na minha vida, eu falei: Senhor, limpa as minhas mãos. Porque nós homens e mulheres de hoje em dia fomos criados em uma sociedade que é supernatural. Isso é natural, você se conhece. Não é natural não, irmão. Deus planejou uma mulher, um homem para estar do seu lado, para que você pudesse desfrutar do melhor dessa terra do lado dessa pessoa.
para que as suas mãos não fossem sujas pelo pecado, mas que as suas mãos fossem instrumento de adoração a Deus. E eu sei que Deus vai lavar a mão de homens aqui nessa noite. Sabe por quê, irmão? Eu pensava que eu nunca ia conseguir me libertar, e Deus foi que me capacitou, o Espírito Santo de Deus me libertou. Eu creio que Ele pode te libertar nessa noite também. As nossas mãos, as poderosas mãos, elas podem transformar a nossa história. Nessa noite eu quero te dizer, como eu disse lá, e eu preciso terminar essa pregação. Moisés sobe, envia Josué naquele campo de batalha. Moisés permanece as suas mãos estendidas e Josué vence. Sabe de uma coisa, irmão? Eu estava com a minha Bíblia de estudo, lendo a história de Josué. Se você pegar, isso é sério, pesquise, dê um Google, procure sobre isso. Se você pegar escrita Josué em hebraico, sabe como se escreve Josué em hebraico? Yeshua. É a mesma escrita do nome Jesus. Enquanto você mantém as suas mãos erguidas orando, o Senhor Jesus vai à frente das batalhas por você. Enquanto você não entendeu isso, igreja? Enquanto você estende as suas mãos, o Senhor Jesus, Ele vai à frente das batalhas da sua vida. Ele está no campo de batalha lutando por você, Ele peleja por você, e tudo que você precisa fazer nessa noite é erguer as suas mãos em adoração, declarando: Senhor, eu não estou só, eu tenho um alicerce, meu alicerce é Jesus Cristo, eu pertenço a Ele, as minhas mãos não serão mais sujas do pecado, mas hoje as minhas mãos serão limpas pelo sangue do Cordeiro.